Gosta de sentir arrepios? Aqui no canal compartilho relatos reais de terror que vão deixar você sem palavras. Inscreva-se agora e não perca nenhum relato. Relato de Júlio M. Trabalhar como assador no restaurante Movimento sempre foi um trabalho difícil, mas o que começou a acontecer nos últimos meses transcendeu qualquer dificuldade imaginável. O chefe, que sempre foi um homem excêntrico e enigmático, começou a exibir um comportamento cada vez mais perturbador. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o cheiro que o chefe deixava para trás, um odor metálico, quase podre, que parecia impregnar o ar e penetrar em tudo ao seu redor. A princípio, pensei que o cheiro poderia ser decorrente de algum problema com a carne ou uma questão de higiene. Contudo, com o tempo, o comportamento do chefe se tornou mais inquietante. Ele começou a trazer pedaços de carne que eu nunca havia visto antes. A carne tinha uma coloração e textura estranhas, com uma aparência que desafiava qualquer explicação lógica. O cheiro era insuportável, um misto de ferrugem e algo mais estranho que eu não conseguia identificar. O chefe insistia para que eu assasse essas carnes apenas para ele. Sempre que questionava a origem ou a natureza daquelas peças, ele evitava a conversa e mudava de assunto de maneira abrupta. A carne era sempre entregue em embalagens opacas, e o próprio chefe parecia tratar o assunto com uma importância quase doentia. Quando assava os pedaços, a carne parecia estar sempre em um estado peculiar, com um aspecto que lembrava algo mais grotesco do que carne normal. Uma noite, enquanto assava um desses pedaços misteriosos, notei algo particularmente perturbador. O chefe estava de pé na entrada da cozinha, observando-me com uma expressão de ansiedade quase visceral. Seus olhos estavam fixos na carne, e seu semblante revelava um tipo de satisfação que me deixou gelado. O cheiro da carne se intensificava enquanto o assava, preenchendo a cozinha com uma nuvem densa e nauseante. O clima na cozinha estava cada vez mais estranho, e eu sentia um desconforto crescente. Quando a carne estava pronta, o chefe a pegou com uma precaução quase ritualística e foi diretamente para uma área privada do restaurante. Durante o tempo em que ele comia sozinho, o cheiro se intensificava, e eu percebia uma espécie de transformação na atmosfera do restaurante, como se algo estivesse acontecendo além da nossa compreensão. A situação alcançou um nível ainda mais alarmante quando, certa noite, o chefe me fez um pedido sinistro. Ele queria que eu fosse até a sua casa depois do trabalho para entregar um lote especial de carne. A ideia de ir até a casa dele me causava um medo paralisante. Nunca antes o chefe havia mencionado sua residência, e o convite parecia carregar uma intenção oculta. O tom de sua voz e a maneira como ele fez o convite eram inquietantes, quase como se ele estivesse escondendo algo. Eu sabia que não poderia ir até a casa dele. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer me fez recusar o convite com uma desculpa vaga. O chefe não insistiu, mas a expressão em seu rosto mudou para algo mais sombrio e ameaçador. Seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora, e a sensação de que algo sinistro estava prestes a se revelar me deixou em estado de pânico. Nos dias seguintes, a atmosfera no restaurante se tornou ainda mais opressiva. O cheiro estranho e o comportamento cada vez mais estranho do chefe causavam uma tensão palpável. Eu tentava evitar o máximo possível qualquer interação com o chefe e fazia o possível para não ficar sozinho nas áreas do restaurante que ele frequentava. A sensação de estar sendo observado e a ideia de que algo estava acontecendo além do que eu conseguia ver me deixava inquieto. A experiência no restaurante chegou ao ponto em que comecei a ter pesadelos frequentes sobre o chefe e suas práticas perturbadoras. Nos meus sonhos, o chefe transformava os pedaços de carne em algo grotesco e desconhecido, e eu era forçado a testemunhar rituais macabros. A sensação de terror era tão real que muitas vezes acordava em suor frio, com o coração acelerado e a mente cheia de uma mistura de medo e confusão. Eventualmente, decidi deixar o restaurante e procurar outro emprego.
O medo de encontrar algo ainda mais sinistro e desconhecido na casa do chefe foi o fator decisivo para minha decisão. A sensação de que havia algo maligno e inconcebível em ação naquele lugar me deixou com a certeza de que havia cruzado uma linha que não deveria ter sido ultrapassada. A memória do tempo que passei no restaurante continua a me assombrar. O cheiro, as carnes estranhas e o comportamento do chefe são lembranças que permanecem como uma sombra perturbadora. O convite para ir à casa dele foi um alerta que me salvou de algo que eu temia não conseguir escapar. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse aceitado o convite e se a verdadeira natureza do chefe teria sido revelada. A ideia de ter escapado de um destino desconhecido é o único consolo que encontro ao refletir sobre o que vivi. Relato de Elisa M. Minha vida mudou drasticamente no verão de 2019. Eu era uma estudante universitária em busca de sucesso e a pressão para me destacar era esmagadora. Foi nesse período de vulnerabilidade que conheci alguém que prometeu me ajudar a alcançar tudo o que eu desejava, mas o preço seria minha própria alma. Conheci Cássio em uma festa de colegas da universidade. Ele era carismático e parecia saber tudo sobre mim, mesmo que nunca tivéssemos nos visto antes. Falava com uma confiança assustadora, e quando me abordou, senti uma mistura de fascínio e medo. Ele era conhecido por ser incrivelmente bem-sucedido e sempre parecia ter sorte em tudo que fazia. Isso me convenceu a aceitar sua proposta. A oferta era simples: sucesso em troca de um favor futuro. Na época, achei que não tinha nada a perder. Nos encontramos em uma antiga capela abandonada na periferia da cidade. A estrutura decrépita e coberta de trepadeiras tinha uma aura sinistra. Cássio me levou até o altar, onde havia desenhado um círculo com símbolos estranhos e velas negras. Ele começou a recitar uma oração em uma língua desconhecida, e o ar ao nosso redor ficou denso e pesado. De repente, uma figura sombria apareceu dentro do círculo. Era alta, envolta em sombras que pareciam se contorcer como serpentes. Seus olhos eram duas fendas vermelhas brilhantes, e a sensação de maldade pura emanava de sua presença. A figura sombria começou a se mover em direção a Cássio, e de repente entrou nele como uma névoa negra. Cássio caiu de joelhos, contorcendo-se, e quando se levantou, sua voz havia mudado. Ele agora falava com um tom profundo e estranho, que parecia vir de outro mundo. "Você deseja o pacto?" A voz de Cássio, agora possuída, perguntou, olhando para mim com olhos que brilhavam com uma luz sobrenatural. "Sim", respondi, com a voz trêmula. Cássio me entregou um punhal e me instruiu a cortar minha mão e deixar o sangue pingar no centro do círculo. Fiz o que ele mandou, e imediatamente senti uma dor aguda e um calor intenso. A figura sombria sorriu através de Cássio, revelando dentes afiados e irregulares. "Está feito." Nos meses seguintes, minha vida mudou drasticamente. Minhas notas dispararam, consegui um estágio cobiçado e minha carreira começou a decolar. No entanto, algo sombrio pairava sobre mim. Tinha pesadelos frequentes com a figura sombria e acordava suando frio, sentindo seu olhar penetrante. Então, 1 ano depois, Cássio reapareceu. Ele estava diferente, mais sombrio e com uma expressão que me fez tremer. "É hora de cumprir sua parte do acordo", disse ele, com um tom que não permitia discussão. Tentando manter a calma, perguntei o que ele queria. Ele sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. "Você deve vir comigo esta noite." Ele me levou de volta à capela abandonada. Desta vez o lugar parecia ainda mais sinistro, como se as paredes respirassem e sussurrassem segredos obscuros. Cássio acendeu as velas novamente e começou a recitar outra oração. A figura sombria apareceu, ainda mais aterrorizante do que antes. "Seu favor é necessário", disse a figura, estendendo uma mão em minha direção. "Você deve trazer outra alma." O terror se apoderou de mim. Compreendi naquele momento que tinha sido enganada.
Eles queriam que eu atraísse outra pessoa para aquele círculo maldito. Eu recusei, gritando que não faria isso. A figura sombria se aproximou, seu sorriso cruel se alargando. Se você não trouxer outra alma, a sua será minha. A dor que senti naquele momento foi indescritível. Senti como se meu corpo estivesse sendo rasgado de dentro para fora. Desesperada, fugi da capela e nunca mais voltei. Cortei contato com Cássio e deixei a cidade, tentando esquecer o que aconteceu. Mas a figura sombria nunca me deixou em paz. Os pesadelos continuaram e a sensação de ser observada se intensificou. Agora, vivo com o constante medo de que o demônio venha reclamar minha alma. Sei que ele está esperando, assistindo, e que um dia ele voltará para terminar o que começou. Meu conselho para qualquer um que pense em fazer um pacto semelhante é simples. Não faça. O preço é alto demais e as consequências são eternas. Relato de Beatriz M. Desde criança sempre fui fascinada por espelhos. Havia algo hipnótico em sua capacidade de refletir o mundo de forma tão perfeita. Essa fascinação me levou a colecionar espelhos antigos, acreditando que cada um tinha uma história única. Mas recentemente descobri que essa obsessão me levou a conhecer o lado obscuro dos espelhos. Há cerca de 6 meses, encontrei um espelho peculiar em uma loja de antiguidades. Ele era grande, com uma moldura de madeira escura e entalhes detalhados que pareciam contar uma história. O dono da loja, um homem idoso com olhos penetrantes, hesitou antes de vender o espelho. Ele me advertiu sobre a história sombria do objeto, mas eu estava tão encantada que ignorei suas palavras. Trouxe o espelho para casa e o pendurei na parede da sala de estar. Nos primeiros dias, não percebi nada de anormal. Contudo, logo começaram os incidentes estranhos. A princípio, eram apenas reflexos distorcidos, como se o espelho estivesse ligeiramente fora de foco. Depois, comecei a ver movimentos que não correspondiam à realidade. Parecia que havia algo dentro do espelho, algo que observava cada movimento meu. Uma noite, enquanto assistia à televisão, vi uma figura sombria refletida no espelho. Parecia estar parada atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. O coração batia acelerado e a sensação de estar sendo observada era quase palpável. Fui dormir com as luzes acesas, mas o sono não veio fácil. Os dias seguintes foram piores. O espelho parecia estar ganhando vida própria. Vi sombras se movendo, formas escuras que não deveriam estar lá. Às vezes, ouvia sussurros vindos de dentro do espelho, vozes suaves e indistintas que me chamavam pelo nome. Tentei cobrir o espelho com um lençol, mas isso só parecia intensificar os sussurros, como se estivessem irritados com minha tentativa de ignorá-los. Determinada a descobrir o que estava acontecendo, pesquisei a história do espelho. Descobri que ele pertencia a uma mansão antiga, cujo dono, um homem chamado Vitor, era conhecido por suas práticas ocultas. Diziam que Vitor tinha usado o espelho em rituais para comunicar-se com o outro lado. Depois de sua misteriosa morte, o espelho foi vendido várias vezes, sempre levando desgraça aos seus novos donos. Na noite de Halloween, enquanto organizava alguns documentos na sala, ouvi um som alto de vidro quebrando. Corri para a sala de estar e vi que o espelho estava estilhaçado no chão. No entanto, em meio aos cacos, vi uma figura sombria surgir, uma forma humana feita de escuridão. A figura se ergueu lentamente, os olhos brilhando com uma sombra vermelha. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. A figura se aproximou e, quando estava a poucos centímetros de mim, falou algo, com uma voz rouca, em uma língua desconhecida. Senti uma onda de frio me envolver, e a figura estendeu a mão, tocando meu rosto com dedos gelados como a morte. A dor foi intensa, uma sensação de ser queimada por dentro. Desesperada, olhei ao redor em busca de algo que pudesse me ajudar. Na mesa havia uma Bíblia antiga, que minha avó sempre mantinha ali. Abri a Bíblia e comecei a ler em voz alta, desesperada, qualquer passagem que meus olhos encontrassem.
Para minha surpresa, a figura começou a recuar, soltando um grito horrível que ecoou pela sala. A figura sombria dissipou-se lentamente, como fumaça, até desaparecer completamente. Fiquei ali, tremendo, com a Bíblia ainda aberta nas minhas mãos, sem acreditar no que acabara de acontecer. Peguei o livro e saí correndo da casa, sem olhar para trás. Agora, estou morando com minha irmã, tentando recomeçar minha vida. Nunca mais voltei àquela casa. O espelho e seus fragmentos continuam lá, esperando talvez pela próxima vítima. O que aprendi com essa experiência é que algumas coisas não devem ser colecionadas e que até os objetos mais fascinantes podem esconder um lado obscuro e perigoso. Relato de Paula S. Minha família tem uma fazenda no interior, e sempre que visitamos, meu avô conta uma história assustadora sobre uma parte da propriedade que todos evitam. O velho celeiro, isolado no fundo da fazenda. Quando meu avô era jovem, ele e seus irmãos decidiram explorar o celeiro, onde encontraram uma caixa antiga e enferrujada, escondida atrás de pilhas de caixotes. Dentro da caixa havia velas negras, livros antigos com capas de couro e uma pequena caixa de madeira decorada com um símbolo estranho e macabro. Curiosos, eles decidiram acender as velas e abrir os livros. O que encontraram eram rituais sombrios e encantamentos misteriosos. Um dos irmãos, em um ato de ousadia, sugeriu que realizassem um dos rituais. Meu avô e os outros hesitaram, mas a curiosidade os venceu. Naquela noite, ao iniciar o ritual, o ambiente no celeiro mudou drasticamente. O ar ficou gelado e pesado, e uma sensação opressiva tomou conta do espaço. As velas, apesar de acesas, oscilaram e tremeram, lutando contra uma força invisível. Sussurros distantes e incompreensíveis começaram a ecoar, e sombras nas paredes se distorciam de maneira sobrenatural. De repente, o chão começou a ranger e vibrar, como se algo subterrâneo tentasse se libertar. As sombras nas paredes se tornaram figuras grotescas e ameaçadoras. Um grito agudo e desesperado parecia vir das profundezas da terra, e uma presença fria e opressiva parecia se manifestar, esmagando-os com um medo palpável. Assustados, interromperam o ritual e apagaram as velas, mas a sensação de serem observados persistiu. O celeiro se tornou um local amaldiçoado. Nas semanas seguintes, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Portas que se fechavam sozinhas, objetos deslocados e sussurros desesperados no vento. Um dia, um dos irmãos, desesperado para corrigir o erro, voltou ao celeiro. Ao entrar, sentiu uma presença opressiva e viu sombras se retorcendo e formando figuras grotescas. O ar estava carregado de um cheiro nauseante, e um pavor absoluto tomou conta dele. Ele viu olhos brilhantes nas sombras e ouviu um murmúrio ensurdecedor. Desesperado, ele fugiu do celeiro, trancou-o e nunca mais voltou. No final, para tentar apaziguar o que haviam despertado, meu avô e seus irmãos realizaram uma oração sobre o celeiro. Rezaram fervorosamente, pedindo proteção e um fechamento definitivo para o que havia sido desencadeado. A oração foi acompanhada de um voto solene: nunca mais abrir o celeiro para que o que estava lá dentro permanecesse trancado e não causasse mais danos. Até hoje o celeiro permanece trancado e ninguém se atreve a se aproximar. Meu avô sempre diz que a presença que despertaram ainda habita o celeiro, esperando pacientemente. Quando visitamos a fazenda, todos evitam a área ao redor do celeiro. A história e o voto de nunca mais abrir aquele lugar são um lembrete constante de que alguns mistérios são melhor deixados intocados. Cada vez que o vento sopra forte, sinto um frio na espinha e ouço os sussurros e gritos que meu avô descreve. A ideia de que algo horrível ainda aguarda ali me faz acreditar que há mistérios que devem permanecer fechados para sempre. Relato de Fabrício F. Meu pai sempre foi muito racional e não acreditava em fantasmas ou histórias de mistério. No entanto, ele tem uma história da juventude que ele conta com seriedade.
E isso me faz pensar que algo realmente estranho aconteceu. Em 1985, quando tinha pouco mais de 20 anos, ele e 2 amigos decidiram explorar uma floresta remota, conhecida apenas por alguns moradores locais. Havia uma lenda sobre um lago escondido no centro da floresta, que poucas pessoas haviam encontrado. Acreditava-se que quem chegasse perto do lago nunca mais voltava. Curiosos e céticos, eles decidiram procurar esse lago. Nos primeiros 2 dias, a viagem foi cansativa, mas sem problemas. Na terceira noite, enquanto estavam acampados em uma clareira, começaram a sentir uma estranha sensação. O silêncio era profundo e incomum, interrompido apenas pelos sons de suas próprias respirações. À meia-noite, meu pai acordou com um barulho perturbador, um som seguido e profundo como um tambor, vindo de longe. Pensando que era algum animal, ele tentou ignorar, mas o som parecia se aproximar. Acordou seus amigos, e eles saíram da barraca para investigar. À luz da lua, eles viram uma figura alta e magra, envolta em sombras, na borda da clareira. A figura segurava um tambor antigo e esfarrapado, e seus olhos brilhavam de maneira sobrenatural. O tambor fazia um som que parecia fazer as árvores tremerem e reverberava pelo chão. A figura começou a bater no tambor cada vez mais rápido, e a floresta ao redor parecia mudar. As árvores se curvavam, e sombras distorcidas se moviam como se fossem vivas. Meu pai e seus amigos sentiram uma pressão crescente no ar, como se a floresta estivesse se fechando sobre eles. Desesperados, eles correram para longe da figura, mas o som do tambor parecia segui-los. Correndo sem rumo, encontraram uma velha cabana parcialmente coberta pela vegetação. Entraram na cabana, que estava cheia de poeira e teias de aranha, mas oferecia uma sensação de proteção temporária. Dentro da cabana, o barulho do tambor cessou, mas uma presença opressiva parecia envolvê-los. Era como se algo invisível estivesse observando cada movimento deles. Tentaram se acalmar, mas o medo era palpável. Sussurros distantes começaram a preencher o silêncio, como vozes que não conseguiam entender. Quando amanheceu, a pressão e o medo diminuíram. Eles saíram da cabana, exaustos e assustados, e decidiram voltar para casa. O lago continuava fora de alcance, e ao retornarem, descobriram que o lago tinha uma lenda ainda mais sombria do que imaginavam. Dizia-se que aqueles que o encontraram nunca mais foram vistos, como se o lago os tivesse engolido. Meu pai nunca mais voltou àquela floresta e evita falar sobre o assunto. A forma como ele conta a história, com uma tensão que nunca parece desaparecer, faz com que eu acredite que algo realmente assustador espreita nas profundezas das florestas, esperando por aqueles que se atrevem a desafiar o desconhecido. Pensando sobre isso, sinto que há mistérios no mundo que não conseguimos entender e que é melhor deixar intocados. Espero que você tenha gostado dos relatos. Se sim, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais histórias assustadoras. Seu apoio faz toda a diferença.